Muito bom dia para você que está acompanhando o Comando 91. Está no ar o Jogo Rápido desta segunda-feira. São 7h07, dia 17. O fim de semana de muito futebol para os times alagoanos, inclusive menos para o CRB, que não jogou na sexta-feira por conta que o jogo contra o Avaí foi cancelado. Mas o Asa entrou em campo, jogou fora de casa contra o Bahia de Feira e perdeu por 1-0. No entanto, ainda tem chance, lógico, de classificação e ainda depende dele para chegar à próxima fase do Brasileirão da Série D. Após o jogo, o técnico Celso Teixeira falou da partida e o que ele achou dessa derrota para o Bahia de Feira lá na Arena Cajueiro. Acompanhe agora. Nós não tivéssemos dormido numa hora tão infantilmente como nós dormimos. Além disso, faltou um pouco mais de produtividade no ataque, um aproveitamento melhor. No remate, nós até que conseguiu fazer bons chutes, mas sequer levou perigo à meta do Alan. Mesmo produzindo, você precisa acertar o gol. Isso é fato, é natural do futebol. Não, é natural, mas é uma coisa que vem ocorrendo há tempo, né? A gente sabe disso daí, que a gente tem capacidade de produzir mais, de finalizar mais, porque é um time sob o meu comando que joga na frente a todo minuto, né? Um time que eu acho que futebol você tem que buscar vitória a todo minuto. Então você cria a oportunidade de gol. Nós precisamos criar um pouquinho mais e finalizar um pouquinho mais, né? Porque elas têm aparecido, porque se você vê uma tona nesses jogos aqui que nós tivemos, as equipes adversárias tiveram pouca chance de gol, né? Pouca chance de gol. Claro, o Curi pegou, não é, faz mais que a obrigação dele fazer essas defesas, inclusive aí, de longe, né? Um chute de fora da área, o goleiro tem no mínimo que pegar, não tirando o mérito dele. Mas criar, mesmo a equipe não tem criado contra a gente muito, a não ser aquela falha que nós tivemos contra o Cruzeiro logo no começo lá. Mas falta um pouquinho mais de contundência pra gente definir a jogada. E é o que tem acontecido. As equipes não têm dado chance pra gente, tem ficado difícil e nós temos cometido erros infantis, como foi contra o Cruzeiro também, que eu me esqueci, né? Ficamos sem ninguém, o Cruzeiro saiu na cara do gol. No jogo com o Sergipe falhamos demais e hoje falhamos demais. Precisamos corrigir isso daí. Mas é o que eu falo, futebol, nós viemos aqui, na minha chegada, quando o Rogério me ligou, para buscar a classificação. Isso não era para dizer que a gente ia ganhar todos os jogos. Hoje existe a possibilidade, nós vamos lutar por essa classificação, porque nós temos uma chance muito grande. Eu espero que o torcedor nos ajude. A hora que nós precisamos do torcedor, porque você joga fora de casa, você tem, as equipes da casa têm o apoio da sua torcida, né? Bem menor número que nós, porque a nossa é bastante poderosa, né? Isso se influencia bastante também, num cartão amarelo, numa falta que é contrária, tudo isso. Eu espero que no domingo lá eles tenham uma boa recepção, ajude a gente pra gente buscar o que estava prometido, que é a classificação, e depois ir pro mata-mata. Você tem cobrado muito isso e a gente tem batido muito nessa tecla, a questão do chute de média e longa distância. Primeiro tempo, mais uma vez, o Asa vai um pouco abaixo, não chuta muito, e no segundo tempo chutou pouco também. O único jogador a chutar que até você adiantou um pouco mais ele foi o Everton Heleno, que não consegue chutar de média e longa distância, e esse campo propiciava tudo isso, né? É por isso da entrada do Feijão, né? Porque eu pensei que com o Feijão, até ele falou pra mim, eu vou de centroavante, né? Falei, não, o Cristiano gira por ali, deixa os dois zagueiros sem função pra você vir de trás, junto com o Joãozinho, né? Pra finalizar de fora da área. Mas nós não tivemos essa insistência de finalizar, porque o campo propiciava isso sim. É um campo difícil, principalmente se a bola bate no chão, é um terreno que ela bate, vai muito rápido em cima do jogador, é difícil de dominar. Enfim, corrigir os erros agora, ter cabeça no lugar, porque graças a Deus, como eu falo, eu agradeço a Deus, ao trabalho que está sendo feito, porque nós estávamos muito longe da classificação. Nós não estamos tão perto, mas nós temos chance, que jogamos dentro de casa, diante do nosso torcedor, e sabe que o único resultado que nos interessa é a vitória. Ou nós temos a vitória e fazemos a classificação e vamos para o mata-mata, ou posteriormente nós vamos para casa. Isso que nós temos que entender, o torcedor tem que entender, não é hora dele criticar agora, eu peço encarecidamente, né, que não é hora para isso daí. É hora para ele apoiar e confiar nessa rapaziada aí, né, que tem sido bastante difícil também, essa maratona de jogos que a gente tem tido uma atrás da outra, só necessitando da vitória. Mas vai ser até o final, vai ser dessa maneira. Muito bem, o Celso Teixeira, o técnico Celso Teixeira, falou sobre essa derrota do Asa para o Bahia de Feira, e quem estava lá na Arena Cajueiro e vai falar conosco agora ao vivo, direto de Maceió, é o Viderlan Araújo. Canhão, o Asa jogou bem, como é que foi essa partida aí? Você acha que precisa melhorar alguns aspectos para esse próximo jogo, decisivo inclusive, contra a Jacuipense? Muito bom dia. Bom dia para você, o meu amigo André Áviles, bom dia para todos aí também do Comando 91 do Jogo Rápido. Olha, André, que rodada, hein?
Essa última rodada promete muito. O Asa, mais uma vez, cometeu os velhos problemas de atenção, a falta mesmo de concentração no jogo, e aquela concentração que tanto eu como você nós falávamos no Futebol Show na semana passada, e isso em um determinado momento do jogo faltou, e a equipe do Asa acabou para o Bahia de Feira de Santana. Um resultado frustrante, porque o Asa foi só pressão no segundo tempo, mas aquela pressão sem construir as chances claras para poder alcançar o gol de empate, e isso acabou prejudicando o rendimento da equipe do técnico Celso Teixeira. O Celso falou agora nessa entrevista coletiva em concentração e, ao mesmo tempo, falta de finalização. E se nós fizermos aqui um mergulho, um estudo sobre essa classificação geral da Série D do Campeonato Brasileiro, os dois alagoanos são os que menos marcaram na competição. Tanto o Cruzeiro contra o Asa, como o Asa tem 11 gols marcados apenas, né? Ou seja, os piores ataques desse grupo 4 da Série D, que tem um ótimo aproveitamento, é o grupo mais disputado, entre outros, da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Jacuipense, por exemplo, hoje que está na lanterna, tem 15 pontos, uma pontuação de respeito que estaria em qualquer outro grupo, e tanto é que chega nesta última rodada também com possibilidade de classificação, e vejo que a equipe do Asa, mais uma vez, desperdiçou uma oportunidade de pontuar, mesmo tendo sido o jogo na casa do adversário. Participação de Didira importante em vários setores do campo, não só no meio campo, mas também muitas vezes com proximidades ao ataque, e no segundo tempo ajudando defensivamente. Everton Heleno também fez uma boa apresentação, mas o gol que o Asa sofreu, um gol provocado por falhas individuais e no processo coletivo, saída de Edmar Sucuri atrasada, a cobertura do alemão também não muito bem ajustada ali para poder evitar a passagem do Felipe, camisa 8 da equipe do Bahia de Feira de Santana, e também os buracos do setor de meio campo para evitar as jogadas em profundidade, né? Aqueles passes em infiltração, e esses passes eles prejudicaram a equipe do Asa, principalmente no primeiro tempo. E o Bahia de Feira de Santana soube valorizar o resultado, baixando suas linhas no segundo tempo, mesmo recebendo uma forte pressão, não concedendo tantos espaços assim. O Celso Teixeira, no segundo tempo, colocou o Anderson Feijão com a prioridade de fazer com que os chutes de média e longa distância eles surgissem, mas pouco mudou se não fosse apenas a participação do Anderson Feijão nas bolas paradas, em que o Asa teve alguns momentos bons da partida, mas muito aquém daquilo que se espera. O Asa precisa vencer a Jacuipense para não depender de outros resultados. Essa é a situação que nós podemos projetar, André Áviles, para a última rodada. Qualquer empate que o Asa tiver por qualquer placar, corre o risco de ser eliminado. Vai ter que torcer por tropeço do Falco, torcer por tropeço do Sergipe, para não perder essa possibilidade de classificação. E ontem, até o Cruzeiro, que você acompanhou e que a princípio estaria sem chance de classificação, André Áviles, agora passa a sonhar. Vai depender de outros resultados também, mas passa a sonhar também com classificação. Os 8 times, 2 já classificados e outros 6 brigando por 2 vagas restantes para poder alcançar a classificação para a segunda fase da Série D. À noite, Clevânio, André, nós estaremos juntos no Futebol Show, tá certo? Para poder trazer toda a análise dessa rodada, da classificação e o que precisará ser feito por cada um dos times daqui para frente para chegar a essa tão sonhada classificação para a Série D. Quem está bem é o Bahia de Feira de Santana, que ontem do empate com o Sergipe, com a equipe da Jacuipense, agora já é matematicamente o segundo colocado, e o Retrô já também tinha essa primeira colocação assegurada. Então, à noite, nós vamos trazer tudo isso. Um abraço para você e uma ótima sequência de jogo rápido dentro do Comando 91. Muito bem, Viderlan Araújo acabou de falar sobre o Asa agora, e lógico, abraço também para o Viderlan. A gente também vai falar muito sobre isso no Futebol Show de hoje, direto de Maceió também. Quem traz as informações do CRB e do CSA é o Alan Jones, inclusive Azulão, que venceu pela primeira vez sob o comando do técnico Marcelo Cabo. Alan? Bom dia, Clevânio, amigos do Jogo Rápido. Ontem o CSA voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série C, derrotou o São José por 2-0 no estádio de Repelé. Mais de 7 mil torcedores presentes ao trapichão. O público compareceu em bom número e empurrou o CSA durante todo o jogo. Foi um
diferencial, incentivo do torcedor azulino, e agora o CSA tem uma sequência e pode pensar realmente em voltar ao G8 da competição. Com a vitória, o CSA chegou a 18 pontos, está agora na 9ª posição, logo atrás do São José, que é o 8º colocado. A vitória ontem saiu com gols do Tomás Baixos de pênalti e do Maciel no segundo tempo. Depois da partida, o técnico Marcelo Cabo fez uma avaliação da equipe, gostou, disse que era um jogo realmente chave para o CSA. Se o CSA não tivesse vencido, dificilmente iria conseguir classificar e iria pensar lutar contra o rebaixamento, mas como a vitória aconteceu, a equipe agora volta a pensar em classificação. O CSA que segue no mercado em busca de novas contratações, é uma semana que o CSA deve buscar mais jogadores, está aguardando aí umas sinalizações de atletas em que o CSA já encaminhou proposta. A equipe hoje folga, amanhã volta a trabalhar, porque no próximo domingo o CSA tem um confronto difícil contra o Paysandu na Curuzu, em Belém, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Bom, o CRB hoje faz um treinamento, a delegação regatiana que saiu ontem de Maceió já está no Rio de Janeiro, hoje faz um treinamento daqui a pouquinho no CT do Fluminense e logo mais, depois do almoço, a delegação deixa a capital carioca com destino a Muriaé, em Minas Gerais, para o jogo contra a Tombense amanhã às 6 horas da tarde, lá em Muriaé, no interior mineiro. O CRB que vai em busca aí de uma vitória importante também no Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, meus amigos, com as informações do Azulão e do Galo aqui direto de Maceió, Alan Jones para o Jogo Rápido desta segunda-feira. Ótimo dia, boa semana a todos. Muito bem, o Alan também que volta no Futebol Show a partir das 19 horas, trazendo informações de CRB e CSA. Quem entrou em campo ontem também, outro arapiraquense, jogando inclusive no estádio Coraci da Mata Fonseca, foi o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Retrô por 2-1, o Retrô veio com um time alternativo, no entanto não havia perdido para ninguém ainda no campeonato. Um primeiro tempo, inclusive, a gente fez esse jogo ontem ao lado do Tony Lima, eu fiz esse jogo, comentei esse jogo ao lado do Tony Lima. Foi um primeiro tempo meio que moroso, lento, os dois times sem tanta intensidade, colocando um ritmo baixo no jogo. No entanto, o Retrô teve algumas chances, inclusive com o Henrique, o meio-campista ponta, que estava jogando de ponta direita ontem na equipe do Retrô. No segundo tempo, o jogo muda de figura. Os dois times tentando e se abrindo mais, se jogando mais ao ataque, logicamente de forma organizada. E aí, em alguns ajustes, por conta, melhor dizendo, de alguns ajustes do técnico Adriano Rodrigues, o Cruzeiro começou a melhorar na partida. Fez 1-0, tomou um gol de pênalti e aí veio outro ajuste de algo que, pelo menos acredito eu, que o Adriano Rodrigues imaginou em uma de suas substituições meio que equivocadas. Ele, quando coloca o Júnior, lateral direito, para fazer a dobra no corredor direito, ele trouxe demais o Retrô para o seu campo defensivo. E depois ele muda, colocando o André Lessa. Então, o time mais ofensivo, a partir dessa mudança, dessa troca também e nessa percepção que o técnico Adriano Rodrigues teve para essa partida. Um Cruzeiro que ainda tem chances, logicamente, matemáticas de conseguir classificação. Tem que vencer o Atlético de Alagoinhas na próxima rodada e torcer por alguns tropeços, principalmente de Asa e de Sergipe. São chances ainda remotas, mas a rodada, através dessa vitória do Cruzeiro, ajudou muito o time arapiraquense para ainda sonhar com a classificação. Para o Cruzeiro, vencer o Atlético de Alagoinhas e torcer por alguns resultados, assim consegue a classificação. Mesmo eu, em meu ponto de vista, sendo praticamente aí impossível, pelo menos o que eu acho sobre a classificação do Cruzeiro. Dá para classificar? Eu posso estar errado? Posso queimar a língua? Também. Mas não acredito numa classificação do Cruzeiro, a não ser que ele faça um excelente jogo contra a equipe do Atlético de Alagoinhas. E agora nós vamos falar dos outros campeonatos e do que aconteceu em Série A, Série B, Série C e Série D no Giro do Placar Esportivo com Marco Aurélio. Bom dia, André, a todos os amigos aqui do Comando 91, chegando aqui dentro do Jogo Rápido com as informações do Giro do Placar Esportivo, os resultados desse final de semana. Começando pela Série D, Grupo 4, grupo que tem aí o Cruzeiro e o Asa como representantes aí do futebol de Alagoas. 13ª rodada, penúltima dessa primeira fase, começou no sábado, lá na Arena Batistão. O Falco de Sergipe venceu o Atlético de Alagoinhas por 1-0. Na Arena Cajueiro também no sábado, o Bahia de Feira venceu o Asa por 1-0. Ontem aqui em Arapiraca, no Estádio Municipal, o Cruzeiro venceu o Retrô por 2-1. Inclusive foi a primeira derrota do Retrô aí
nessa competição, né? O Cruzeiro então vencendo o Retrô por 2-1. E ontem também lá no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe, a Jacuipense empatou com o Sergipe em 2-2. Situação aí da tabela após esta fechamento da 13ª rodada. O líder é o Retrô, já classificado com 26 pontos. Em segundo, o Bahia de Feira, também já matematicamente classificado com 21 pontos. O Asa é o terceiro colocado com 16 pontos e com 5 vitórias, uma vitória a mais. O Falco de Sergipe também tem 16 pontos, só que com 4 vitórias. O quinto colocado é o Sergipe, também somando 16 pontos, só que com 4 vitórias. O Atlético de Alagoinhas é o sexto colocado com 15 pontos. Em sétimo, vem o Cruzeiro, também somando 15 pontos, perdendo aí no saldo de gols para o Atlético de Alagoinhas. E a oitavo e último colocado, a Jacuipense, também somando 15 pontos e com a vitória a menos, com 3 vitórias apenas. Essa situação aí da tabela do grupo A4, aí então as equipes brigando aí por mais 2 vagas. Lembrando que o Retrô e o Bahia de Feira já estão classificados. E só faltando aí 2 vagas para a próxima fase. Deixa eu passar logo aqui essa última rodada que vai pegar fogo no próximo domingo, hein? Dia 23 de julho, 14ª rodada, a última dessa primeira fase, a fase de grupos. Lembrando que todos os jogos serão no mesmo horário, às 18 horas. Na Arena Batistão, o Sergipe encara a equipe do Bahia de Feira. Na Arena Pernambuco, também às 18 horas, tem Retrô e Falco de Sergipe. Também jogando às 18 horas no estádio Carneirão, o Atlético de Alagoinhas encara a equipe do Cruzeiro. E aqui em Arapiraca também no próximo domingo, às 18 horas, o Asa encarando a equipe da Jacuipense. São os resultados aí, são a próxima rodada, 14ª rodada, então, a última dessa primeira fase da Série D. Falando agora da Série C do Campeonato Brasileiro, que tem o CSA como representante aqui do futebol alagoano. CSA que jogou ontem e venceu a equipe do São José, lá do Rio Grande do Sul, por 2-0, resultado importante aí para o CSA. CSA que ocupa nesse momento na tabela de classificação a 10ª posição com 18 pontos. CSA então é o 10º colocado com 18 pontos, mas deixa eu passar aqui os 8 melhores colocados aí do Brasileirão da Série C. O líder é o Operário do Paraná com 25 pontos, em segundo vem o Amazonas com 24, em terceiro Brusque com 23, em quarto o Náutico com 22, na quinta posição Botafogo da Paraíba com 21, em sexto São Bernardo de São Paulo com 20, em sétimo Volta Redonda, que joga hoje, tem 19 pontos, em oitavo São José, que perdeu ontem para o CSA com também 19 pontos. São os 8 melhores colocados. Os 4 últimos, 17º colocado o Clube do Remo com 13 pontos, encara hoje o Paysandu no clássico Repá. Na 18ª posição, América de Natal com 13 pontos. O Pouso Alegre é o 19º colocado com 12 pontos, né? E na 20ª e última posição, o Altos do Piauí também somando 12 pontos, os 4 últimos colocados aí do Brasileirão da Série C. Falando agora do Brasileirão da Série A, lembrando que pela Série B, né, o CRB que ia jogar na sexta-feira teve o jogo cancelado, mas volta a jogar amanhã já fora de casa, vai enfrentar a equipe da Tombense lá de Minas Gerais, jogo às 19 horas. E agora sim, falando da Série A do Campeonato Brasileiro, está na sua 15ª rodada, Brasileirão da Série A, que começou no sábado. O Botafogo líder, Botafogo vencendo o Red Bull Bragantino por 2-0 no Engenhão. Ontem, domingo, o Cruzeiro venceu o Curitiba, empatou com o Curitiba em 0-0. Outro empate em 0-0 no Clássico Carioca, em Fluminense 0, Flamengo também 0 no Maracanã. No outro Clássico Paulista no Morumbi, o São Paulo goleou o Santos por 4-1. Na Arena Castelão, Fortaleza perdeu em casa para o Cuiabá por 1-0. Na Arena Beira Rio, lá em Porto Alegre, Internacional 0, Palmeiras também 0. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Bahia por 2-0. Lembrando que esta rodada terá mais um jogo ainda hoje às 20 horas, no estádio da Serrinha, Goiás, enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Lembrando que ainda Corinthians e Grêmio e América Mineiro e Vasco da Gama, jogos que serão remarcados pela CBF, por conta que Corinthians e América jogaram no sábado pela Copa do Brasil. Deixa eu passar aqui a classificação da Série A do Brasileirão, que tem o líder, o Botafogo, com 39 pontos. Em segundo vem o Flamengo com 27. Em terceiro vem a equipe do Grêmio com 26. Na quarta posição, São Paulo com 25. Em quinto, Fluminense também somando 25 pontos. Em sexto, Palmeiras também somando 25. Os 4 últimos colocados do Brasileirão da Série A, hein? 17º colocado é o Goiás, com 11 pontos, joga hoje. Na 18ª posição, Curitiba também somando 11 pontos. 19º colocado, Vasco da Gama
Gama com 9 pontos e na 20ª e última posição, América Mineiro também somando 9 pontos. Essa é a situação aí do Brasileirão da Série A, que está na sua 15ª rodada. São jogos, então, aí os resultados deste final de semana no Giro do Placar Esportivo, André. Muito bem, Marcos, 7h26. Com essas informações, nós finalizamos o jogo rápido desta segunda-feira. E lógico, nós vamos falar de muito futebol a partir das 19 horas dentro do Futebol Show. Continua com vocês, Ailton Alves e toda a equipe do Comando 91. Grande abraço.